E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise profunda de dados. Hoje a gente tem em mãos os resultados super detalhados do projeto Cinear. O que a gente vai fazer aqui é basicamente traduzir essa montanha de dados da pesquisa e transformar isso num mapa bem claro sobre o verdadeiro potencial do mercado de entretenimento local. Sabe aquela dúvida que sempre surge se o consumidor moderno ainda quer sair de casa para se divertir na própria cidade? Pois é, os números que a gente vai ver hoje trazem respostas, assim, irrefutáveis. E logo de cara, a gente precisa bater de frente com uma pergunta bem provocativa. Afinal, o streaming substituiu de vez a experiência física? Durante anos, a gente ouviu aquele papo de que o conforto do sofá simplesmente acabou com a vontade de sair de casa para ver um filme. O nosso objetivo hoje é colocar essa suposição à prova e descobrir o que os dados reais, na prática, nos dizem. Para entender tudo isso, nossa agenda tem 4 passos rápidos. Primeiro, a gente olha para o consumidor audiovisual atual, depois vamos para as preferências de tela e origem do conteúdo, em seguida, a demanda pelo cinema local e fechamos com oportunidades claras de negócios. Então vamos lá, começando pelo ponto número 1, o consumidor audiovisual atual. Vamos tentar entender quem é e o que exatamente essa galera está querendo assistir hoje em dia. Bom, batendo o olho nos dados, fica muito claro para onde a atenção do público está indo. Resumindo a história, as pessoas querem adrenalina. A gente tem uma liderança esmagadora aqui, com mais de 85% das pessoas preferindo filmes de ação. Logo depois, vem a ficção científica, com 64%, e a comédia ali na cola, com quase 57%. Gêneros mais tranquilos, tipo romance ou fantasia, ficam bem mais para trás, na faixa dos 35%. Ou seja, aquela fuga da realidade, o espetáculo visual de cair o queixo, sabe? É isso que realmente prende a atenção hoje em dia. Agora, guardem bem esse número de 85,7%. Por quê? Porque existe uma coincidência estatística, no mínimo, curiosa quando a gente olha para as plataformas que esse pessoal mais usa. É literalmente a mesma porcentagem. A mesmíssima fatia esmagadora de pessoas que ama ação é a que define o domínio de uma plataforma de streaming específica. Isso já começa a desenhar para a gente um perfil muito bem focado do nosso consumidor. E falando em plataformas, o mercado de streaming está longe, muito longe de ser equilibrado. Ele tem um gigante absoluto. A Netflix domina com aqueles incríveis 85,7% de participação entre os assinantes. O Disney Plus aparece num distante segundo lugar, com só 14%, enquanto os gigantes como o Prime Video, MX e até o nosso Global Play estão patinando ali com meros 7% de adesão cada um. A conclusão aqui é super direta. O consumo em casa é altamente concentrado nas mãos de um provedor só. Certo, seguindo em frente para a parte 2, preferências de tela e origem. Bora ver como o público reage quando a gente compara o conteúdo nacional com o internacional. Aqui a gente nota um contraste direto que é, crucial para qualquer estratégia de negócio. A aceitação do cinema nacional acaba ficando ali nas notas medianas, enquanto o cinema internacional domina totalmente o topo das avaliações. É uma diferença de comportamento brutal que a gente simplesmente não pode ignorar. Dá uma olhada nesses números para entender o tamanho do abismo. A gente está falando de uma lacuna bem clara de mais de 1 ponto inteiro na média de satisfação. O cinema nacional atingiu uma nota média de 3,21. Não chega a ser ruim, claro, mas some se comparado com a média super forte de 4,29 dos filmes internacionais. Só para dar uma ideia, metade das pessoas deu nota máxima 5 estrelas para as produções de fora. Fica óbvio que o público tem uma preferência enorme por aqueles blockbusters gigantes gringos. Bom, agora vamos para a parte 3, a demanda pelo cinema local. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Afinal, qual é o verdadeiro desejo das pessoas de terem um espaço físico ali, pertinho delas? A lógica padrão diria, com tanto conteúdo bom em casa, a galera não tem motivo para sair, certo? Errado. Os dados mostram o oposto. E esse número comprova isso, 4,71. De todas, repito, todas as métricas que a gente examinou nessa pesquisa, essa é disparado a mais alta. E presta atenção, essa média de 4,71 de um total de 5 não é sobre achar um filme legal ou ruim, é sobre a necessidade pura e urgente de ter um cinema na própria cidade. Uma parcela gigante, mais de 71% das pessoas, deu simplesmente a nota máxima para isso, um 5 perfeito.
Isso mostra que, apesar dessa galera assistir muito streaming no sofá, existe uma demanda reprimida gigantesca por um local físico de entretenimento. O pessoal quer sair de casa, eles querem aquela magia da tela grande, mas dentro da própria comunidade. O que nos leva à nossa última parte, a parte 4, oportunidades claras de negócios. Como traduzir tudo isso em planos e consumo no mundo real? Olha que sacada incrível! E se a gente pegasse o conceito de assinatura do streaming e aplicasse no mundo físico? A pesquisa testou exatamente isso, a aceitação de um plano mensal que já incluísse ingressos, promoções e até alimentação. E adivinha? A resposta foi uma média altíssima de 4,29, com quase 65% dando nota máxima de aprovação. Isso é um verdadeiro divisor de águas. Prova que os consumidores adoram experiências no formato de pacote. Eles querem a previsibilidade e o conforto de pagar uma assinatura por mês e ter um entretenimento fora de casa já garantido. Mas espera aí, se a gente está falando de um pacote que inclui comida, o que essa galera realmente quer comer lá? A variedade é um negócio absurdo, vai muito, mas muito além daquela velha duplinha de pipoca e refrigerante. A gente tem um empate quádruplo fenomenal no primeiro lugar: hambúrguer, pastel, pipoca e pizza. Todos eles pedidos por mais de 71% do público. E o sorvete vem logo atrás com 64%. Ou seja, o cinema hoje não é mais visto só como um lugar para ver filme. Na cabeça dessas pessoas é um destino gastronômico completo. Esse equilíbrio tão forte nos pedidos de comida consolida uma realidade inegável. Um cinema moderno simplesmente não sobrevive mais dependendo só da bilheteria. Para atender às expectativas de hoje e, claro, gerar uma receita forte de verdade, a operação tem que funcionar como um verdadeiro polo gastronômico local. Na cabeça desse público, o entretenimento audiovisual e uma comida variada e farta andam totalmente de mãos dadas. O pacote tem que ser completo. E aí, para fechar, fica a grande reflexão. Como é que fica o futuro do entretenimento local, agora que os dados falaram tão alto e tão claro? O que esse projeto Cinear provou hoje não é o fim do cinema, de jeito nenhum, mas sim a evolução necessária dele. O mapa do tesouro está aí, traçado na nossa frente. Um espaço físico focado em grandes produções internacionais de ação, sustentado por um modelo de assinatura mensal estilo streaming e que, principalmente, ofereça um cardápio rico, pesado e diversificado. A demanda existe, e ela está gritando para ser atendida. A verdadeira questão que fica no ar é quem de fato vai construir esse futuro. Valeu demais por acompanharem essa exploração de dados com a gente e até a próxima.